Albino Paquice, os militantes do MPLA foram à rua para demonstrar apoio ao líder e às suas decisões. Quero ouvi-lo sobre isso. Pois, Leda, eu penso que ninguém desautorizou o líder, primeiro, e ninguém desapoiou o líder. Aqui passo a expressão, desapoiar o líder. E, portanto, o que está na base desta marcha, depois encontraram-se várias justificativas para dizer que era preciso pormos aqui o apoio ao líder incondicional e depois a nova divisão político-administrativa. O que está na base desta marcha é, portanto, a reação do mais velho Dino Matroce, Gino Carneiro, Nandó, portanto, Boa Vida Neto, de que o líder do partido, e com todo o respeito, pediram com todo o respeito, que o líder cumprisse a Constituição da República de Angola, ou seja, fim do seu mandato em 2027 ou 26, com o Congresso Eletivo, o líder, naturalmente, pusesse o seu lugar à disposição para que outros candidatos se apresentassem para liderarem o partido. Eu penso que isso não é nenhum problema, não é? E esta marcha demonstrou duas coisas que, para mim, foram muito tristes. O quê? Duas coisas muito tristes. Não se pode permitir que um jovem governador como Manuel Homem, e vou repetir, um jovem governador como Manuel Homem, e, portanto, fosse ele a passar em frente e, inclusive, na BEC e com muitos dos seus militantes, a lançar achas, como que a distratar figuras como Dino Matroce, que entrou no MPLA aos 19 anos, hoje tem 82, e Gino Carneiro, portanto, Boa Vida Neto e tantos outros. Ou seja, eu penso que a partir do momento em que um partido político faz isso, demonstra que não tem democracia interna, ou tem muitas dificuldades com a democracia interna, porque nós sabemos o que é que se passou. Portanto, nessa reunião que houve há coisa de 2 semanas, em que o presidente se encontrou com os dirigentes dos CAPs, e sabemos depois daí quais são as consequências. Eu fiquei muito triste. Não se pode permitir que militantes tão jovens como o governador Manuel Homem fosse ele tanto a organizar tudo isto, naturalmente com Manuel Pombol e outros, no sentido de dizer nós apoiamos o nosso líder incondicionalmente. Estas figuras que seguram... mal em dizer isso. Deixa-me só terminar isto. Estas figuras que seguraram este partido e que seguram esse partido até hoje, eu falo aqui muito rapidamente só de Dino Matroce, que é uma figura que entrou muito cedo no MPLA. Não podem ser desrespeitadas só para a pessoa manter o seu cargo no poder. Isto aqui, para mim, é asqueroso. Primeiro, o segundo ponto, todos nós sabemos o que é que se passou. O segundo ponto é muito preocupante que um partido como este, com grandes responsabilidades, que o governo do país há 49 anos, tem dificuldades que certos candidatos no seu seio digam nós queremos liderar o partido. Não, o MPLA não podia ter dificuldades com isso. Não estou a falar para o Dr. Balito, estou a falar para os telespectadores, talvez ele tenha outra versão, mas a grande verdade é essa. E eu fiquei muito preocupado com isso, por uma razão simples, essa é a última razão. Que as mesmas pessoas que hoje apoiam incondicionalmente o líder, fizeram o mesmo em 2016 com José Eduardo Santos. O José Eduardo Santos tinha 99,9% dos votos. Todo mundo apoiava o líder. No ano seguinte, já ninguém mais lhe apoiava. Eu tenho tido pena e vergonha. O que tenho tido é pena e vergonha de jovens darem cabo da sua vida política por uma bajulação que o presidente João Lourenço disse nós não queremos bajulação. Saíram para apoiar o quê? Para apoiar o quê? Ninguém fez mal ao líder. Há algum problema em apoiar o líder? Portanto, eu acho que esta é a minha visão sobre essa matéria e, mais uma vez, devo dizer, tenho tido vergonha e muita pena. Doutor Balixionga, quero ouvi-lo. Primeiro, em relação às motivações apresentadas publicamente para a realização desta marcha, apoiar o líder, apoiar as suas decisões, apoiar a nova divisão político-administrativa do país, que nos leva a 21 províncias. O doutor Albino Paquice diz que não, que as motivações reais foram outras, mas estas são as motivações oficiais ou tornadas públicas. Que notas nos pode dar sobre esta manifestação do MPLA? Bem, Leda, primeiro deixa dizer, fazer aqui uma declaração que eu sou militante do MPLA. Não estou aqui nessa condição, mas sou militante do MPLA. E, dito isto, alguém tem de assumir, aliás, o Paquice tem de assumir essa responsabilidade de vir aqui na televisão e dizer o que não é verdade. Eu não posso usar um termo diferente, até porque em televisão não posso fazer. Que é? Aliás, ele traz aí os estatutos, devia lê-los melhor, porque se lê também de frente para trás e depois faz um círculo de leitura, fica difícil. Primeira inverdade, que é
nós também queremos dirigir, ou seja, os militantes do MPLA, incluindo todos os mais velhos. Pode até ter existido alguém que não tenha votado, mas a votação é mesmo assim. O líder do MPLA desde 2017 é João Lourenço. Quando é que ele termina o mandato? 2026 ou 27. Se termina nessa altura, completamente incompreensível que hoje, estamos em 2024, comece a discussão e o diálogo, a discussão e a birra sobre substituição. Portanto, isso até nem vem do interior do partido. Por quê? Porque muitas dessas pessoas, algumas dessas pessoas mencionadas eu as conheço pessoalmente e não acredito que embarcariam num desrespeito aos estatutos. Eu estou a falar dos estatutos, que são o elemento guia da conduta de qualquer militante, do topo à base. O futuro inevitável, porque o mandato vai efetivamente terminar em 2016, em 2027 ou 2027. Sim. Seria desrespeitar os estatutos? Não, e por isso é que eu estou a dizer, a menos... Porque internamente eu não conheço esse discurso, deixa-lhe dizer mais uma coisa. Os estatutos do MPLA admitem pluralidade de opiniões. E, portanto, há pluralidade de opiniões. Quando nós estamos a dizer apoiar incondicionalmente o líder, porque ele é o líder. Talvez a alguns faça mal que ele não fosse, mas ele é. E o MPLA tem um líder, todas as organizações têm um líder. E o que os militantes fazem, nos termos dos seus deveres, é apoiar o líder, porque essa é a escolha dos militantes, e apoiar o que ele faz na condição de titular do Poder Executivo. E uma dessas coisas é a divisão político-administrativa. Compreendemos que existam pessoas de outras camisolas políticas que não concordem com isso, mas permitam que o MPLA faça o seu caminho, porque depois se levantam inverdades, têm de ser chamados a provar. Mas qual é a inverdade levantada aqui, doutor? A inverdade é essa que o Paquissa acabou de dizer. Vou voltar a repetir. Primeiro, não sei onde é que ouviu, porque me parece que como não é militante do MPLA nem marchou. Não sei onde é que ouviu palavras contra os mais velhos do MPLA. 1. 2. Não sei em que reunião ele participou, onde, já agora, tenham sido manifestadas, eu estou a dizer, manifestadas posições de liderar o MPLA. Por quê? Claro, a pluralidade de opiniões não pode colocar em causa decisões de órgãos. E o mandato do líder hoje vai até 2026 e, portanto, eu compreendo que tenha muita vontade de falar sobre o MPLA, mas tem de ter algum cuidado, principalmente com aspectos que não percebe. E depois, só para terminar, sabemos que essa questão da divisão político-administrativa dividiu um bom número de angolanos. Aliás, eu próprio disse que também não é expectável que isso seja aceito unanimamente. Nós estamos em democracia, mas o jogo da democracia é mesmo esse, onde não há consensos. Como é que se faz o desempate? Pela votação. E isso é completamente normal, Leda. E, portanto, para terminar e passar a palavra, primeiro, não é a primeira vez que o MPLA se manifesta. O MPLA já se manifestou variadíssimas vezes e numa dessas vezes foi em apoio a lei contra a violência doméstica e os atos de violação sexual contra menores e, portanto, é normal que o MPLA faça manifestações. Aliás, nós estamos a falar do maior partido político no país, com um número agora muito aproximar-se dos 5 milhões de militantes. Para terminar, é normal também que aqueles que primeiro se posicionam como adversários e na escrita como inimigos do MPLA façam esse barulho no corredor. E eu penso que o próprio MPLA vai fazendo a sua caminhada calmamente, até porque tem responsabilidades para com o país. Eu gostaria, é sempre bom que a gente também leia outras coisas, né? Mas essencialmente jornais. Sobre o MPLA? Nós temos em Angola um jornal chamado Novo Jornal, que fala sobre notícias em que temos o Dino Matros e outras figuras que eu citei aqui, que fazem declarações e não foram desmentidas. Portanto, o que quero dizer é muito importante também a gente ler outras coisas, jornais, não só nas redes sociais. Novo jornal não sobre mim que era completamente falso. Não só nas redes sociais. Estou agora a dizer isso em televisão, para dizer
Sim. que Mas os podia ter jornais... solicitado Não, nesse estou a dizer... sentido. Não, aliás, É, eu estou, é um estou, direito agora, seu. estou agora a dizer isso. que era Por quê? importante... Porque, Leda, nós temos acesso a várias informações, Sim, mas o que eu está a penso dizer agora, que o doutor mais Bali, importante... desvaloriza o que tem sido publicado pelo Novo Jornal? Não desvalorizo, eu estou a dizer que não sobrevalorizo. Sim, mas ao Até sentir-se porque lesado quando tem o direito de Não, eu exigir compreendo, mas... o que o jornal se retrate. Não, o que eu acho que é importante não sobrevalorizar. O- Aliás, em nós relação temos- aos meus próprios direitos, estava faço com a- defesa quando eu entendo que Eu posso estava com a fazer. E, palavra- portanto, quando não fiz... Eu estava não, com a- eu estou só a dizer eu estava que com a palavra- o que estava com a guia, palavra- o que guia o MPLA... Como estava com a Não palavra... são, aliás, porque o MPLA tem também a sua própria imprensa. Minuto, estava vou com- deixá-lo como estava falar com a palavra, para deixarmos concluir. para mim é doutor importante que nós leamos outras coisas e não só, portanto, nos fixemos nas redes sociais. Mas era muito importante que a polêmica destas semanas não tem sido, não vai dizer um político-administrativo, já dividiram, já vão dividir como quiserem, depois vamos ver se dá ou não. Mas a grande polêmica é esta da substituição do líder, ou seja, inclusive, todos nós conseguimos perceber, sendo militantes ou não, muitos de nós conseguiram perceber que há um problema de substituição. Mas eu entendo que Mas qual é o o presidente do MPLA, que é também o presidente da República, tem uma responsabilidade muito grande. Eu acho, muito sinceramente, mas é a minha visão. Sim, mas, eu acho que ao invés, qual é o problema da substituição? Deixa-me só terminar isto. Que ao invés de o presidente continuar a se rodear de bajuladores que dizem é o líder, é este, é aquele, inclusive com muitas outras notas que nós estamos acostumados há mais ou menos 30 anos, quando foi da governação do presidente Eduardo Santos, ele devia se concentrar naquilo que é o trabalho que tem que fazer. Mas E ele em está alguns casos, concentrado nisso. vou terminar isso, doutor Bali. Em alguns casos é preciso que o presidente perceba que o seu tempo vai chegar mesmo ao fim. Mas é curioso Isto é muito isso. importante. Não, mas o curioso E ele não, é pode, isso. ele não pode ter desavença doutor com a Paquis, malta interna do doutor partido. Não lhe Paquis, faz bem, por uma doutor razão Paquis, simples. Uma já razão simples. ouviu o presidente a se pronunciar sobre essa questão da substituição? Por uma razão Estou a perguntar se já lhe ouviu. Por uma razão O muito problema simples. é que Por uma não, razão e- muito e- simples. não. Porque Peço aquilo que é a está a vida, dizer aquilo que é é inverdade. aquilo que é a vida do Primeiro, MPLA, o próprio aquilo que é a vida do presidente nunca MPLA, disse que ele é eterno. Ninguém é. aquilo que é a Agora, vida do peço MPLA, desculpas. não. Agora Quando vamos- não é vamos deixar tempo, falar, não é deixar tempo, falar. e fora do tempo também Vamos não deixar é. falar. Aquilo que é a vida interna do MPLA nos interessa muito, por uma razão muito simples. Porque o MPLA nos governa há muito tempo e parte daquilo que somos hoje como país também depende do MPLA. Sim, mas para é nós preciso. interessa, e eu pelo menos falo, doutor Bali, não como militante do MPLA, mas como compreendo, um mas não angolano. fala em verdade. Eu falo como um angolano que não me fica bem aquilo que é a nossa realidade histórica enquanto africanos, que jovens políticos que querem manter o seu lugar na cadeira faltem respeito aos mais velhos de um partido que, embora não sendo nós daquele partido político, é o nosso partido em Angola e nós temos que manter essa Doutor estabilidade. Paquis, doutor Para nós isso é Paquis. muito Não, importante. Doutor Paquis, vamos Não nos deixar distraiamos ouvir com o essas doutor- manifestações, Dame, onde vocês também teve Não, e por isso não é sei que se terá eu estou a valido dizer- alguma coisa. Não, fique à Doutora vontade. Paquis, vamos Por ouvir isso o é que eu lhe doutor disse, Bali também, algumas faz favor. dessas pessoas que são citadas agora, os mais velhos do partido, algumas pessoas eu as conheço pessoalmente. Eu também Compreende? conheço. Então não Primeiro, conheço. Também segundo, conheço. segundo, está a falar com um militante do MPLA e não coloque essa questão no saco de que os militantes do MPLA e os jovens do MPLA, pelo facto de apoiarem o líder, são bajuladores. Aliás, alguns são bajuladores. Peço desculpas, Alguns são peço bajuladores. desculpas para não me interromper, porque Alguns não são mesmo interrompi. bajuladores. Peço Um desculpas minuto, para não doutor interromper, porque não Paquis, por interrompi. favor. Aliás, Sim, doutor Bali. porque espero que perceba o termo. Espero que não embarque naquilo que é as redes sociais entre bajuladores e revus. Espero que perceba o termo. Nós elegemos o líder. Temos a obrigação estatutária de apoiá-lo. Se outras pessoas, e compreendo que tenha interesse em relação àquilo que acontece no MPLA, mas não ultrapasse os seus próprios limites, não fale daquilo que não está a acontecer, até porque deve ter outra camisola que não traz. E compreende-se. Aliás, falamos disso noutros rosados. Para terminar, dizer duas coisas, Led. Quando não é tempo, não é tempo, e fora do tempo, não é tempo. Obrigada, mas nós estamos em tempo. Exatamente, então Estamos isso é em que é tempo importante. de seguir para mais um Obrigado. assunto. Os angolanos residentes em Portugal já podem...